Bom dia, senhores. 28 de dezembro de 2018, quase 2019. Bom, iniciei hoje pequenas videoaulas, com pequenas dicas sobre relatórios com Report View. Resolvi fazer essas videoaulas porque você encontra pouco material sobre Report View, pouquíssimo mesmo. Então eu vou estar fazendo desde o início, tá? São pequenas dicas, não é nada avançado, é algo básico mesmo, mas é algo básico para você conseguir montar diversos relatórios, e colocar para funcionar. Eu penei para aprender alguma coisa sobre Report Viewer, porque não tem muita coisa na internet. O projeto que eu vou usar é o projeto das minhas videoaulas anteriores, que é o controle de acesso. Só mudei que ao invés de iniciar, carregar o botão, ou melhor, ao invés de carregar o formulário de login, eu vou carregar um formulário chamado formulário 1, que é onde nós vamos trabalhar, tá? Projeto em camadas, tá? Camada de acesso a dados, camada de negócio, tá? O método que nós vamos usar, a classe que nós vamos usar de acesso a dados já está pronta, tá? Não vou me ater muito a ela porque é coisa básica de SQL, tá? Tenho aqui o método localizar. Eu vou criar um data table. O meu método localizar, ele vai precisar de um código do cliente e ele vai fazer um select na tabela CLI, CAD CLI, quando o código CLI for igual ao informado pelo usuário, tá? Eu tenho aqui também o método. Isso aqui é para me localizar o cliente, tá? Para me pegar os dados do cliente, nome, CNPJ, tal. E o método localizar por cliente, tá? Localizar venda por cliente. Esse aqui eu vou dar um select na tabela vendas. Na minha tabela vendas eu vou ter os dados do cabeçalho da venda, número da venda, data da venda, cliente para quem eu vendi, coisas do tipo. E eu tenho no detalhe vendas, na tabela detalhe vendas, vendas detalhe, eu tenho os produtos, código do produto, descrição do produto, valor, quantidade, essas coisas. Então eu vou utilizar esses três métodos aqui, que é para a gente trabalhar direitinho os relatórios, tá? Na minha regra de negócio, eu simplesmente coloquei a chamada dos métodos lá, tá? Não estou colocando nenhuma regra de negócio aqui, mas você poderia verificar se o código do cliente foi informado, se não emite uma exceção, tal. Não vamos trabalhar com isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você for trabalhar com Report View, é vir aqui no projeto onde vai ficar os relatórios, gerenciador de pacotes do Nugget. Eu não autentiquei aqui na internet, eu vou autenticar. Tá. Eu vim aqui e instalar o pacote Report View Control. Dá um Enter. Ele vai listar para vocês aqui Report View Control Web Forms e o WinForms. Nós estamos trabalhando com o Windows Forms, então por favor selecione o pacote correto e clica em instalar. O meu já está instalado, tá? A instalação não tem mistérios, tá bom? Feito isso, terminou a instalação,
já está pronto para a gente trabalhar, ok? Então vamos lá, vamos adicionar agora nesse projeto principal aqui um novo item, e aí você pode procurar aqui na mão ou pode digitar aqui, tá? Relatório, não vou pelo assistente, vou pelo relatório para criar na mão. Relatório vendas. Dê um nome para ele, relatório vendas. Ele pergunta se eu confirmo se eu confio na DLL que eu estou usando aqui. Pronto, essa é a tela inicial do relatório. Não tem muita coisa, é meio estranho, mas vamos melhorar isso aqui. Primeira coisa, vamos lá. Adicionar cabeçalho da página, adicionar rodapé da página. Então aqui nós temos o corpo principal do relatório. Aqui eu tenho o cabeçalho, o corpo do relatório, e aqui eu tenho o rodapé do relatório. Aí você pode aumentar, ajustar aqui. Rodapé eu não vou querer tão grande assim. Eu vou descer mais um pouquinho. Vou exibir régua aqui também, que é para mim saber o tamanho do meu relatório. Vou ajustar ele aqui para... Eu acho que esse aqui é o tamanho de uma folha A4, 19. A altura aqui eu vou deixar de acordo com os campos que eu for colocando. Tá. Bom, por hora aqui na dados do relatório, na guia dados do relatório, se ela não estiver sendo exibida, você vem aqui em exibir. Deixa eu achar ela aqui, tá? Se ela não estiver sendo exibida, você vem aqui em exibir dados do relatório e essa guia aparece. A primeira coisa que nós temos que definir: parâmetros, se tivermos fonte de dados, esse é importante, e o conjunto de dados, não temos nada aqui. Primeiro deixa eu só mostrar para vocês um campos internos que já tem nos relatórios. A identificação do usuário, que é a identificação do Windows /usuário. Total de página, nome do relatório, nome do formulário, número de página, total de página, número de página geral, tá? E alguns campos que por padrão já vem, tá? Vamos à fonte de dados. Vamos um novo conjunto de dados. Vou deixar o dataset 1. Vou utilizar aqui controle de acesso, dataset, que é o que já foi criado. Senão você poderia vir aqui, ó, novo. Vou fazer do zero, tá? Não vou nem trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com... no caso eu vou ter que trabalhar com o dataset. O meu dataset ele mapeou... Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Ele mapeou as tabelas do meu banco de dados, tá? As minhas 4 tabelas do meu banco de dados. Então, quando eu selecionar aqui fonte de dados, novo conjunto de dados, ele vai me listar todas as tabelas que o meu dataset está relacionado, tá? Eu poderia criar isso baseado em classes, tá? As classes que a gente criou aqui, por exemplo, no projeto modelo que está aqui embaixo. Bastava eu vir aqui, ó, nome, ao invés de selecionar banco de dados, eu selecionava objeto. Aí aqui eu vinha no meu projeto modelo e selecionava a tabela, ou melhor, selecionava a classe
que eu criei. A classe ela deveria ser criada apenas com os métodos getSet e as propriedades dos campos, string, inteiro. Então, eu poderia criar baseado nisso, não haveria problema nenhum. E no final eu informaria os dados direitinho, porque nós vamos estar utilizando aqui esse dataset aqui, que mapeou minhas tabelas, apenas para pegar as propriedades. Ó. Por exemplo, da tabela de cliente, eu tenho esses campos e o tipo deles, somente para isso. Porque os dados em si, eu vou informar no ato da geração do meu relatório. Nada aqui é vinculado, tá? É tudo desconectado do banco de dados e na hora que eu preciso, eu vou lá e busco as informações, tá? Então, inicialmente, vamos deixar aqui dataset 1, vou pegar a tabela de clientes, tá? Dou OK. Veja bem, ele já me criou aqui uma fonte de dados, que é o controle e acesso dataset, que é esse aqui, ó. E já me trouxe aqui para o conjunto de dados o meu dataset 1, que eu vou renomear ele para DS cliente, dataset cliente. Porque eu posso ter vários datasets, por exemplo. Eu já vou adicionar aqui outro. Vamos usar ele futuramente. DS venda. E vou selecionar a minha tabela venda. Pronto. Por hora só esses dois, tá? E aí você vai adicionando N datasets, tá? Não tem problema. Para cada dataset que você adicionar aqui, no ato da geração do relatório, você deve informar o conjunto de dados para eles, tá? Você deve informar os dados para esse dataset. Senão, ele vai dar um erro, vai apresentar um errinho lá. Eu vou simular esse erro mais à frente, porque é um erro chato, e se você não souber, você vai procurar muito na internet para achar isso. Então vamos lá. Aqui com o botão direito, eu tenho a opção inserir caixa de texto, linha, retângulo, imagem. Ou eu posso vir aqui em cima, ó, na caixa de ferramenta, nos itens do relatório e adicionar tabela, matriz, um monte de coisa aqui. Vou apenas adicionar uma caixa de texto aqui. Vou digitar aqui o nome do relatório. Relatório de vendas. Bacana aqui bacana de trabalhar aqui é que eu posso, na mesma caixa de texto, definir cores diferentes na mesma caixa de texto, tá? Tá vendo aqui, eu estou colocando coisa bem esdrúxula aqui mesmo, que é só para a gente ver o que é possível, tá? Eu posso aplicar vários tipos de formatação na mesma caixa de texto, tá? Eu posso definir fonte e tal, essas coisas para várias partes do texto, tá? Então eu poderia definir a mesma coisa que eu fiz aqui com a cor, com a formatação, não tem problema. O relatório Report View foi criado para trabalhar com tabelas, tá? Para trabalhar com tabelas. Não adianta, você vai penar muito se você for trabalhar apenas com caixa de texto. Mas você pode trabalhar só com caixa de texto. Por exemplo, os dados do cliente, eu vou trabalhar com caixa de texto, tá? Então eu vou inserir aqui uma caixa de texto. E vou adicionar um campo aqui, eu vou adicionar para ela aqui. Eu vou adicionar aqui só para a gente saber, tá? Rodapé
da página. Tá no lugar errado aqui, tá? Mas eu vou puxar ele aqui para baixo. Aqui, ó, seleciona e puxa. Rodapé da página. Então vamos lá. Vamos inserir uma tabela. Como eu falei, é feito para trabalhar com tabelas, tá? Aqui, essa tabela aqui principal, ele já me aparece aqui, ó, para mim selecionar o dataset, os dois datasets. Aqui eu tenho a seguinte estrutura: cabeçalho e a parte de dados, né, que vai repetir. Então, para início, para o entendimento, vou utilizar aqui os dados do cliente. Vou utilizar aqui o meu dataset cliente, vou colocar o código, vou inserir o nome, o endereço. Acabou, você clica com o botão direito aqui em cima, ó, inserir coluna à direita, inserir coluna à direita, nome, endereço, RG se for o caso, e CNPJ. Aí eu vou ajustar aqui, ó, o código, o texto do cabeçalho, tá? Nome do cliente. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, tá? Endereço, CNPJ. Se eu clicar aqui, ó, seleciono toda a linha, coloco tudo negrito, coloco no centro, tá? Do jeito que eu quiser. Pronto. Salvei. Aqui eu já tenho um relatório para ser exibido, tá? Eu já tenho um relatório para ser exibido. Aí a gente vai estar fazendo o teste aqui agora. Deixa eu só inserir aqui, ó, inserir linha dentro do grupo e acima, dentro do grupo e abaixo. Eu vou inserir uma linha dentro do grupo e abaixo, que é para a gente ter uma... Como eu vou executar esse relatório, eu vou só diminuir aqui, esse relatório para a gente estar testando. Agora eu vou listar apenas os clientes, tá? Apenas os clientes. Estou colocando aqui essa linha aqui, que é para ele dar um espaço entre os clientes, tá? Vou selecionar toda a linha e vou selecionar aqui, ó, mesclar célula. Para quê? Para ele remover os quadrados, né? E aqui tem uma aqui, propriedade da... Vou colocar a borda só embaixo, que é para dar uma diferenciação, tá? Aqui nos dados eu vou remover aqui o dataset vendas. Por quê? Que é para a gente não ter que estar definindo muita coisa para não atrapalhar o entendimento, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, com o relatório. Ele vai se ajustar no ato da exibição, não tem problema. Agora, eu vou fechar aqui. Vou voltar aqui no meu relatório principal, no meu formulário principal, e vou ajustar aqui o meu formulário ao tamanho que eu desejar. Eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, Report View, e vou adicionar. Adicionei aqui um componente de visualização de relatórios, tá? Para o Report View. Vou ajustar ele aqui, tamanho da página, do formulário. Vou colocar um botão aqui. Carregar. Ops. Lugar errado. Carregar relatório. Quando eu clico aqui no relatório,
eu tenho N propriedades aqui do relatório, tá? Que você pode estar ajustando. Eu, particularmente, eu deixo ele padrão. Essas propriedades aqui, ó, entre elas a de exportar, que muita gente prefere desativar, eu deixo default. Você pode estar desabilitando aqui, ó. Elas estão todas aqui, ó. Tá? E aí você pode trabalhar elas aqui. Vou deixar padrão, tá? Clicando aqui em cima, ó, bem aqui nessa setinha, eu tenho a opção de selecionar o relatório. Qual que é o relatório que nós estamos trabalhando? Relatório vendas, ok? Aí ele já me trouxe para cá para baixo o dataset que vai ser usado, data adapter que foi criado aqui no dataset, tá? Mas isso não vem muito ao caso, a gente não vai estar trabalhando conectado ao banco, então não vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar no que? Nesse componente aqui, ó, no clique do botão. O que eu tenho que definir? Primeira coisa. Tá. Como eu adicionei ali o controle, o visualizador de relatórios aqui no meu formulário, no evento load, automaticamente o Visual Basic, ou melhor, Visual Studio, já colocou alguns comandos aqui. Quais são os comandos? Ele deu um fio na tabela cadastro de cliente, ou seja, ele já preencheu ele já carregou os dados no meu data table, tá? Desculpa, no meu dataset com os dados da tabela cliente e já deu um refresh no relatório. Só isso daqui já vai carregar o relatório, tá? Só que com todos os clientes. Mas não é isso que queremos, tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Falha no logon. Ok. Deu falha aqui na hora de conectar o banco de dados, tá? Eu vou só corrigir a senha aqui, que em algum momento eu uso essa aplicação aqui para teste. Em algum momento eu troquei a senha, alguma coisa. Ok. Quando eu criei o dataset, a senha era outra. Eu não vou mexer nisso não. Eu vou desabilitar aqui, tá? Esse evento no carregar. Só fica o adendo aí. Que só com essas duas linhas aqui eu já carregaria o meu relatório. Mas não é isso que nós queremos, tá? Então, vamos trabalhar no código. Como eu estou trabalhando aqui com aplicação aqui em camadas, tem a camada de acesso a dados, e eu vou ter que a primeira coisa é pegar o meu dado da conexão. Então eu vou criar uma variável aqui chamada cx, que vai receber um new. Ele não reconheceu DAO conexão, porque eu não coloquei o using DAO. DAO conexão está dentro disso aqui, ó, que aqui está ela, tá? Aqui dentro eu tenho toda a minha estrutura de conexão, como conectar, tal. Vai receber um new DAO conexão, e eu vou pegar dados da conexão ponto string de conexão. Vou pegar aqui só a string de conexão, passar aqui para a variável cx. Cx vai ter a minha string de conexão pronta para acesso. Eu poderia simplesmente colocar aqui criar uma string cx e informar nela a minha string de conexão, sem problema. Agora eu vou chamar o meu BLL
vendas, vou chamar de BLL, que vai ser receber um new BLL vendas, e vou informar a conexão, porque é o meu BLL vendas, ele, de novo o usem, tá? Precisa aqui, BLL. O meu BLL vendas, ele, para chamar cada método, ele espera receber a string de conexão que acabamos de criar aqui em cima, ok? Agora vamos começar a trabalhar com o report view. Report view 1. O que é esse report view 1? É o nome do relatório aqui, ó. Você pode mudar. Vamos deixar default, tá? Report view 1 ponto local report ponto data source ponto clear. Eu simplesmente estou limpando a minha fonte de dados, tá? Eventualmente, se tivesse carregado aqui no evento load, eu estaria carregando, ou melhor, eu estaria limpando ela. Agora, vocês viram que a gente definiu no nosso relatório um dataset chamado DS cliente, né? Então nós vamos ter que criar aqui uma variável do tipo data source, report data source, tá? E passar esses dados para ele. Como que eu vou fazer isso? Assim, ó. Report é com R maiúsculo. Report data, acho que é assim. Report data source. Vamos ver aqui. Exatamente. Use Microsoft Report Windows Form, que é para ele reconhecer aqui os componentes do report. Eu vou dar um nome para ela de RDS. Report Data Source, tá? R Report de Data Source. Que vai ser um new Report Data Source. E aqui dentro eu vou informar o meu conjunto de dados para a minha variável RDS, que é do tipo Report Data Source. E para quem que eu vou estar passando, porque eu posso ter vários datasets. Então a primeira coisa que eu vou fazer é informar o nome do dataset. Eu acho que ele até sugere aqui, ó. Aqui, string. Vamos usar essa opção aqui, tá? Com dois critérios, tá? Uma string nome, que é onde eu vou ter o nome do dataset, e a outra é onde tem os valores para o data source, tá? No decorrer do vídeo, às vezes eu vou estar confundindo dataset e data source, tá? Mas é porque é muito parecido os nomes. Qual que era o nome do meu dataset lá? Era DS cliente. Onde que eu vejo isso? Nós criamos aqui, ó. Qual que é o nome dele, ó? DS cliente, tá? DS cliente vai receber o que? Vai receber aqui o meu método BLL. O que é esse BLL? É o que nós criamos aqui, ó. Agora ele tem todas as propriedades do BLL vendas públicas. Qual a propriedade que eu vou querer? Localizar cliente. O meu método localizar cliente, ele espera o que? Um código de cliente, tá? Como ele espera um código de cliente, eu vou ter que informar um código de cliente. Vou informar aqui 7. Ponto e vírgula. Depois a gente vai trabalhar isso. Eu acho que eu vou até trabalhar isso agora. Aqui, eu vou alterar somente aqui no BLL vendas, aqui, ó. Cliente. Apesar de... Depois eu vou mudar isso aqui, porque nós vamos
trabalhar com isso aqui, mas por hora eu não vou filtrar por cliente. Não vou filtrar por cliente, tá? Porque é só para a gente visualizar o relatório, mas mais à frente eu vou voltar de novo aqui filtrando por cliente. Apesar de eu estar informando aqui, ele não vai estar filtrando o cliente 7, porque no meu SQL não filtra, tá? Beleza, eu defini o meu conjunto de dados com a minha variável RDS, tá? E agora o que eu preciso? Eu preciso aplicar isso ao meu report view, que por hora eu só defini, eu não enviei para o meu report view. Então, na verdade minúsculo, report view é ponto local report ponto data source ponto add. Adiciona o quê? O que ele espera aqui que eu adicione? Um data source, tá? Dados para o meu relatório. Então, onde que eu defini isso? Aqui a minha variável RDS, ó. Já a minha variável RDS, ela já está pronta. Ela já está pronta para receber os dados, tá? E agora o que falta? Dar um refresh no meu relatório. Refresh report. Refresh report. Isso aqui já é o suficiente para a gente colocar para funcionar. Olha só o que vai. Vamos fazer um teste? Ver se vai funcionar. Antes de fazer o teste, deixa eu simular aqui uma coisa que eu esqueci de... que eu falei que ia simular, tá? E não fiz. Não vou definir... não vou enviar o conjunto de dados para o meu relatório, para o meu DS cliente, tá? Não vou enviar dados para o meu DS cliente. Para vocês verem o erro que acontece. Tá? Ó. Não foi fornecido nenhuma instância de fonte de dados para a fonte de dados DS cliente. Beleza? Se você não informar, ele vai dar esse erro. Tá? Agora vamos fazer o teste. Pronto. Aqui nós temos o nosso relatório de vendas inicial, que busca apenas todos os clientes da minha tabela de clientes, que por hora nós só fizemos isso, ok? Vejam a estrutura da tabela que eu criei, lembrem da linha, rodapé da página, e aí aqui nós temos algumas funcionalidades, tá? Não vou trabalhar nisso, não vou trabalhar nisso porque é uma coisa que você consegue compreender mexendo, tá? Ó, a minha estrutura na visualização da página é essa aqui, que foi justamente a que eu criei. Vamos dar um zoom aqui, ó. Eu tenho aqui toda a estrutura do cabeçalho, corpo do relatório e o rodapé. Ficou grande demais, tá? Passou um pouquinho, tá? Da página, beleza. Bom, vou encerrar esse vídeo vou pausar o vídeo aqui, vou encerrar aqui nesse estágio. O próximo estágio a gente vai estar trabalhando mais aqui a parte do relatório. Vamos estar inserindo a parte da filtragem para mim selecionar um cliente e ver as vendas desse cliente, tá bom? E aí nós vamos estar trabalhando melhor a parte dos dados ali da tabela, ok? É isso, senhores. Até a próxima, se Deus quiser.